entregue ao Congresso, a proposta que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 pode enfrentar obstáculos. Para compensar as perdas na arrecadação, o governo prevê taxar quem recebe mais de R$ 50.000 por mês. Ontem o Carlos Andreasa estava por aqui. Essa é a taxação de grandes fortunas? É nada. É a alta renda do Brasil que pode ser taxada. Ontem o presidente da Câmara, Hugo Motta, sinalizou mudanças para melhorar esse texto. E quem vai contar que mudanças são essas é o João Pedro Melo, logo na abertura do jornal conosco nessa manhã, falando direto de Brasília. Bom dia, JP. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, ontem foi um dia um tanto quanto movimentado aqui na capital do país, né? Principalmente diante dessa entrega da proposta que trata sobre a reforma da renda, né? Está sendo chamada assim, aqui no Palácio do Planalto, e que o Congresso tem até o fim do ano para analisar esse projeto que amplia essa faixa de isenção do imposto de renda. O governo apresentou os detalhes dessa proposta nessa cerimônia que ocorreu ontem no Palácio do Planalto, e o texto original prevê o seguinte, que os rendimentos mensais de até R$ 5.000 não sejam taxados. De R$ 5.000 a R$ 7.000, a isenção vai ser parcial, com descontos que variam de 75% a 25%. Já os que têm rendimentos maiores do que R$ 7.000 não terão desconto e continuarão tendo o IR descontado de acordo com a tabela vigente hoje. Como forma de compensar a perda de arrecadação de 27 bilhões de reais ao ano, o governo está propondo a taxação da chamada alta renda. Qual que é a ideia? Cobrar um imposto mínimo para quem ganha a partir de R$ 50.000 por mês. Isso equivale a R$ 600.000 por ano. A alíquota vai ser progressiva. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre isso, até chegar ao patamar máximo de 10% para quem recebe a partir de R$ 1.200.000 por ano. O presidente Lula destacou que essa proposta vai beneficiar 10 milhões de pessoas em todo o país que hoje pagam imposto. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$ 1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. Estamos pedindo aos brasileiros que ganham mais, pessoas que vivem de dividendos que nunca pagaram imposto de renda, pessoa que ganha milhões e milhões e que muitas vezes encontra um jeito de não pagar imposto de renda, nós estamos dizendo para eles, gente, vamos elevar o patamar de vida do povo brasileiro. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir e voltarem a rir. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, voltarem a ser felizes. Bom, essa proposta ela contempla todas as rendas, incluindo o lucro de empresários e de acionistas, que são os dividendos, como disse o presidente Lula. As 3 exceções são herança, ganho de capital, como por exemplo a venda de imóveis, e rendimentos como indenizações trabalhistas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que as mudanças, se aprovadas, vão representar a primeira reforma de renda significativa do país. Focamos quem não paga imposto, ou quem paga muito pouco de imposto, que está entre os 0,2% mais ricos da sociedade. Repito, 0,2%. Nós não estamos falando aqui de 10% da população, nós estamos falando de 1/5 de 1% da população que está afetado por esse projeto num patamar absolutamente condizente com aquilo que paga um trabalhador comum. O que paga um professor universitário, o que paga uma enfermeira, o que paga um trabalhador, como milhões de brasileiros que acordam cedo, dormem tarde e têm deduzidos do imposto de renda a sua contribuição para o fundo público. Bom, agora começa de fato o desafio, né, que é a tramitação dessa proposta dentro do Congresso Nacional. A Câmara, por exemplo, deve ter uma série de resistências a esse texto e ontem o presidente da Casa, Hugo Motta, já adiantou que provavelmente essa matéria vai sofrer mudanças por parte dos deputados. Correção de injustiça tributária, muitas vezes quem tem menos é quem paga mais e o Congresso precisa discutir isso sob iniciativa do senhor. E, nesse momento, enquanto representante aqui da Câmara, eu quero dizer que a Câmara dos Deputados, e tenho certeza que o Senado Federal também, terá a sensibilidade necessária para tratar um tema tão caro
principalmente para com quem mais precisa. Que nós estamos aqui, presidente, para dizer que o senhor terá de nós a lealdade na tramitação dessa matéria, mas sempre buscando trazer a verdade nessa relação. E o Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas, pela importância que ela tem. Alterações que, com certeza, visarão melhorar a proposta. Tanto na Câmara como no Senado, nós procuraremos dar a prioridade que a matéria necessita para que, ao longo aí dos próximos meses, tenhamos a condição de elaborar a melhor proposta possível para o país. Bom, principal resistência dos parlamentares da oposição, isso a gente não tem dúvidas, e a maioria está apoiando o quê? A redução de impostos, criticando o aumento de tributos sobre os mais ricos. Além disso, estão pesando contra o projeto a alta carga tributária, já paga pelos empresários, e o risco de desestímulo aos investimentos. Hoje, quem recebe até 2 salários mínimos, que equivale a R$ 2.824 por mês, está isento da declaração do imposto de renda. Se aprovadas, essas mudanças entram em vigor a partir do ano que vem, valendo para o imposto de renda de 2027. Esse é um projeto que é uma promessa de campanha do presidente Lula e uma das apostas para melhorar a popularidade dele. Mesmo assim, esse anúncio não interrompeu a sequência de queda do dólar, que fechou a terça-feira cotado a R$ 5,67. Esse é o menor patamar dos últimos 5 meses.